Gente, pega a sua Bíblia aí, dá um cheiro gostoso nela, pode dar um beijinho também, colocar no coração. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Hoje a mensagem muito importante, aquela primeira mensagem do ano. Pensei muito nas férias, peguei Covid agora 2 semanas e meia atrás, e lá de cama, meio ruim, eu fiquei pensando, eu até mudei o sermão umas 3 vezes, mas eu finalmente decidi ler com vocês o livro de Jeremias. Pega aí, Jeremias. O Evangelho de Jeremias, né? O livro onde Jeremias anuncia o Evangelho do Senhor Jesus, o poder da salvação pela graça. Jeremias, capítulo 2. Amados, quero fazer um convite quando você abre a Bíblia. Domingo, a igreja fica metade disso aqui que fica, então tem muito lugar para você ainda. Nós estamos com uma série chamada Fugitivos. Se você não vier é porque você fugiu, e se você vier é porque você quer parar de fugir, né? É uma mensagem muito para o coração, é uma festa linda, música nova, nós vamos ter um louvor muito especial, estão todos convidados, não fuja. A gente pode cheirar a Bíblia mais uma vez, né? Amanhã, ok? Achou aí? Jeremias 2, versículo 13, diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Pronto? Deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos ler mais um verso, esse mais um, vamos conversar sobre isso aí. De quem Jeremias está falando? Quem pode me dizer? Aí diz o meu povo. Deixa eu fazer um teste aqui, o pastor tem que testar às vezes, né? Quem aqui é povo de Deus, diga amém. Amém. Que bom, né? Então está falando para nós. O texto primariamente foi para Israel, mas em sua extensão total é para nós. Hoje nós somos o povo de Deus. Então o endereço do texto é o povo de Deus, somos nós. Segunda pergunta: qual era o problema do texto? O que aconteceu? O que o povo de Deus fez? Cometeu 2 crimes. 2 crimes. Então nós temos aqui o povo de Deus, criminosos. Somos nós. Quando fala assim, criminoso, a gente sempre pensa em ladrão, assaltante, né? A gente pode traduzir assim de uma maneira menos poética, porque ele estava falando com o povo, num sermão ali. Pode falar assim, ó: o povo de Deus cometeu 2 grandes pecados, que são crimes espirituais. Primeiro pecado, qual foi? Abandonaram a mim, abandonaram o Senhor. Primeiro, agora eu pergunto, é crime abandonar o Senhor? Se você for olhar na lei, não, mas do país, mas na lei de Deus, esse é o crime. O primeiro mandamento qual é? Não terá outros deuses diante de mim. Então você abandonou o Senhor, cometeu um crime, cometeu um pecado. Então o primeiro pecado foi abandonar o Senhor, e o Senhor se identifica, gente, olha que texto lindo: abandonaram a mim. Aí ele não fala qual é o nome dele, Jeová, Yahvé, Elohim, não, ele fala assim, qual o nome que ele dá para ele mesmo, através de Jeremias: abandonaram a mim, a fonte da água viva. Ele se identifica assim, como fonte de água, porque o segundo crime, ele nem fala o crime, ele continua usando o exemplo da água. Qual foi o segundo crime aí? Construíram cisternas rachadas. Eu pergunto, é crime construir cisterna? Estão fazendo cisternas agora, né, para chuva lá no Nordeste, então é crime agora, não pode mais. Qual é o crime em fazer a cisterna? Qual o problema da cisterna? Então hoje nós vamos analisar 2 coisas aqui, os 2 crimes. O que é abandonar o Senhor? Qual que é essa fonte de água? E vamos analisar as cisternas. Vamos pensar aqui, alguém aqui já construiu uma cisterna? De verdade? Ó, os criminosos aí aparecendo. Até o Hugo sabia que era criminoso, mas aí, quem mais aí? Roberto? Não sabia que era criminoso, o Hugo já sabia, né? Mas essas cisternas são cisternas espirituais. Vamos pensar na fonte aqui primeiro. A fonte mais linda que eu já vi muitas fontes. Vocês sabiam que tem uma fonte de água aqui no nosso distrito? Numa igreja, dentro de uma igreja nossa, uma fonte de água.
No colégio adventista, lá em cima, lá na esquina, tem uma fonte de água. E quando construiu o colégio, a gente não pôde acabar com a fonte, até porque não dá, né? É capaz de cair ali, furar tudo. Então, fizeram uma tubulação e a água passa por baixo ali da escola. E quando você chega na recepção da escola, da igreja adventista, da igreja, na recepção da igreja, do lado direito, quando você entra, você vai reparar que tem 3 vasos com 3 bicas. Ali cai água 24 horas. Alguém fala, mas que desperdício, né? É a fonte, gente, a fonte vai caindo. Tem dia que está bem pouquinho, tem dia que está forte, depende das chuvas, mas a nascente continua a derramar água ali, e ela cai naqueles vasos, e passa por baixo da igreja, e vai lá para o córrego. Então, a gente não interrompe uma fonte de água. Mas essa não é a mais bonita que eu já vi. A mais bonita que eu já vi foi no Jalapão, Tocantins. O Tocantins, eu morei lá um ano, fui pastor lá, andei por tudo, porque era um pastor assim para metade Tocantins, outro pastor para outra metade, né? Não tinha muitos pastores assim, era quase ninguém. Hoje está bastante, uma associação e tudo lá. E lá no Jalapão, tem umas nascentes de água, que é tão forte, a pressão da água que vem, que você não afunda. Alguém já foi para o Jalapão aqui? Olha só, fazendo propaganda de turismo no Brasil aqui, ó. O Jalapão, gente, ó, depois eu quero royalties, né? Eu quero uma porcentagem. Então assim, é maravilhoso, porque você pula numa cesta, assim, a nascente mais ou menos, tamanho assim, na metade da igreja de água, e o miolo dela saindo água, você pula dentro da água, e você não afunda, você anda sobre as águas, o máximo que você entra é até o meio da canela, aí você pula, aí você até afunda um pouquinho assim, mas ele te joga fora de novo. E eu perguntei, qual que é a profundidade? Eu falei, não sabemos. Aí ele pegou um bambu de 6 metros, colocou assim na entrada do olho da água, que ele chama, e foi enfiando 6 metros, colocou o braço, e não tinha fim. A água que jorra. Aí eu pergunto para vocês, para a gente entrar na parte espiritual, qual é a fonte pura para nós hoje? Aqui fala assim, vocês abandonaram a mim, como temos acesso à fonte limpa nos dias modernos? Como é que pode a gente abandonar ao Senhor, deixar de beber água limpa? Basicamente nós temos apenas 2 fontes puras e limpas na terra. Está aqui a primeira, a Bíblia. Essa fonte é pura, amém? E a segunda, o Espírito de profecia. É isso que é puro, puro mesmo assim, da nascente, só tem isso. Se alguém assistir meu sermão, já é água processada já não é mais puro. Já tem minhas ideias, então o cristão que abandona a fonte pura de água, não é crente mais, está poluído. Gente, você não importa quantas vezes vai na igreja, se você trabalha ouvindo hinos, se você trabalha para Deus, se você não bebe da água da fonte da vida, se você não vai lá na Bíblia, direto em Cristo, se você não lê a palavra do Senhor, você vai secar. E é um processo imperceptível. Você não lê hoje, não lê amanhã, não estuda, não se aprofunda, não fala com Deus, não... Olha, tem gente que eu sei, não vou perguntar para levantar a mão, que não lê um livro dos profecia há muito tempo. O ano bíblico já tentou muitas vezes, mas nós estamos em fevereiro, já desistiu. Não precisa levantar a mão, tá? Foi bem até 15 de janeiro, mas dia 16 veio uma canseira, um Covid. A culpa agora é tudo Covid, né? Então, gente, temos que ser puros. Quem parou de ler a Bíblia, está sendo contemplado aqui como criminoso. Você está cometendo um crime contra a sua vida espiritual, contra a sua salvação. Você abandonou o Senhor e deixou a água da vida. Muito cuidado, amados, porque quando você percebe, você tem que beber alguma água. Aí você bebe aonde? Nas fontes rotas, nos lugares sujos. Aí vem a cisterna. As cisternas que a gente é acostumado aqui, não sei se essa aqui o Roberto fez, você vai cavando até chegar em água, funda geralmente, e lá embaixo, para não ter erosão, a gente bota um tijolo ali, né, e aí, tem gente que antigamente puxava com balde, né, aí agora tem motor, né, você põe um motorzinho, aí puxa água, na época mais seca, não sei se já aconteceu com vocês, que lá do fundo fica muito baixo, e começa a vir uma água meio barrenta, porque lá embaixo fica o barro, né, mas não é essa cisterna que tinha em Israel, não é facinho assim, você achar uma água no deserto. Eu já cavei uma cisterna aqui no Brasil, com 30 metros para achar água. É normal isso, 30 metros, acontece, aquela broca gigante. Em Israel, como é que um povo que não tinha essas máquinas ia achar água? Sabe como eles faziam? Olha que interessante, eles pegavam os telhados e apontavam na mesma direção,
cavavam no chão também, faziam vincos assim, tipo canaletas, e cavavam como se fosse uma caixa d'água, bem rasa mesmo, tamanho de uma caixa d'água, arredondado assim, e toda a água da chuva, toda a água que caía, era canalizada para aquela cisterna e caía ali dentro, e ficava ali dentro daquela caixa d'água, toda a água. Então a água da chuva pegava poeira, areia, folha, bicho morto, tudo ia para ali. A água que ficava sem cair a chuva há muito tempo, quando caía, limpava tudo e caía na cisterna. Então, dentro dessas cisternas, era a pior água que tinha. Para que eles usavam? Para regar uma plantaçãozinha deles ali, para dar água para o gado, para lavar alguma coisa assim, superficialmente. Não era uma água para consumo, para beber. Beber tinha que ser da fonte, então eles caminhavam quilômetros até um poço que era para uma região inteira, e traziam a água no ombro, para beber, mas aquela da cisterna era para usar, e com o tempo, na seca a água descia, e aí ficava lá embaixo aquela água bem lodosa, barrenta em cima. Eu fui para um acampamento de carnaval, lá no Tocantins, não tinha muita água naquele lugar, e não tinha água de encanada, era bem mato mesmo, era assim, bem indígena assim, a gente ficou em taperas, feitas de folha, e triliches como é que chama? De rede, né? Aí tinha o redário masculino, o redário feminino, e na porta o ancião botava a rede dele e dormia ali, para vigiar, para ninguém passar de uma rede para outra, né? Lá em Miracema, nós temos uma tocantinense aqui, acabei de ver você é do Tocantins? Não, nasceu do Goiás. Não sei, o Bismarck, você nasceu, é Tocantins, né? Você não, você nasceu do Goiás. Tocantins também? Tá certo. Mas aí eu dormi nesse redário, e aí eu fui beber água, tinha uma bacia de argila, de barro, e aí eu olhei para ela, estava 4 dias no caminho daquela bacia, e tinha um copo, que todo mundo pegava o copo, e bebia no copo e jogava de novo lá, e era uma beijação danada, né? Fabiano olhou e falou, não vou beber água não, eu falei, amor, toma só um golinho. Quando você olhava, você via que o barro estava no fundo, e em cima tinha outro negócio que era mais leve que a água, que eu não sei o que era, alguma coisa oleosa, deve ser a baba das crianças. Olha isso. Essa água, que depois me deu uma grande desinteria, era limpa comparada à água das cisternas que Jeremias está falando, porque às vezes no telhado está morto lá um pombo, essa água vem e está lá. Então quando eles não tinham água, eles pegavam a água de cima, que era menos barrenta, e tomavam. Agora pensa, amados, uma decisão deliberada sua, eu, povo de Deus, decido, não quero beber a água limpa da fonte, eu quero cometer um crime contra a minha vida espiritual, contra a minha saúde, eu prefiro a água barrenta. Sabe o que é pior? Ali fala que a cisterna era como? Rachada. Aí acontece o que com a cisterna rachada? A água faz o quê? Vaza. E fica o quê? Fica só mesmo a porcaria, o barro, o que não passou pela rachadura, mas a aguinha mesmo foi filtrada e foi embora, e ali ficou aquela água suja, e ele está dizendo, ó meu povo, vocês não estão mais bebendo água limpa, me deixaram, e estão bebendo água suja, barrenta. Nós vimos que água limpa é o quê? Pura, palavra de Deus, e Espírito profecia. Primeiro apelo meu, vamos voltar para a palavra de Deus, amém? Gente, luta, ninguém acorda assim, ai que vontade, nem dormir à noite pensando em ler crônicas, ninguém acorda assim, mas você tem que decidir, amor é uma decisão, eu decidi amar a palavra de Deus, e ela não é do meu jeito, nós somos criados em áreas diferentes, eu sou muito difícil para ela, mas eu fico ali com ela, e leio, e estudo, porque ela é água pura. Voltemos à palavra de Deus, amados, chega de opinião, de querer, sabe, mas eu quero assim, eu gosto assim, é água suja, vamos para a palavra de Deus. Nós como igreja temos que ser guiados, não porque um pastor quer, ou que alguém disse, mas pela palavra de Deus, é a palavra de Deus que guia a comissão, que guia nossas programações, guia tudo, temos que ser da palavra. Aí ficamos com filosofia, discutindo na internet, não dá em nada, sabe por quê? É água ruim com água ruim, vai dar o quê? Vai dar água ruim. Melhor nós buscarmos o Senhor, e Ele nos dá a resposta. Então vamos falar das águas ruins. O que seria hoje, para a nossa sociedade moderna, as fontes de água ruim? Quem pode me ajudar? Dá um exemplo aí. Eu quero trabalhar 2 coisas hoje com vocês.
deixar isso de presente, para a gente pensar e fazer 2022 diferente, sabe? Primeira fonte de água ruim, eu vou usar o nome tecnologia. Pensa um negócio ruim, né? Eu uso o celular para tudo, falo com a igreja, comunicação, anúncios. Sem o celular hoje, acho que a igreja até fechava, não sei. O Espírito Santo tinha que inventar outra forma, mas ele usou isso aqui. Só que 99% do nosso tempo, nós usamos a tecnologia para beber água ruim. Estou falando a verdade ou estou falando mentira aqui na frente? Vou dar alguns exemplos. A gente acha que nós somos o dono do nosso corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente acha que pode assistir o que quiser, a hora que quiser. Ninguém vai ficar medindo isso lá. Não tem um dia que o pastor pega lá o seu histórico para dar uma olhada, não tem isso. E nem fica ninguém no Instagram olhando o que você posta. Apesar que a gente olha, às vezes, não sei quem viu um vídeo essa semana do BJ, ele olhando assim, não foi o BJ não, foi o Sael, olhando o Instagram, aí botou, olhando os Instagrams do jovem da minha igreja, ele, aí passa assim, e dando um susto. A gente não é um território livre, amados. Nós estamos tão profundos no mundo do crime, que nós estamos cometendo crime à luz do dia, sem vergonha alguma. Chegamos a esse ponto, de cometer crimes, sem se preocupar, porque nós vivemos no mundo do politicamente correto, que nem o pastor da igreja pode te dar um conselho mais, que você vai ficar bem bravo com ele, é capaz de nem voltar na igreja mais. Mas alguém precisa levar para você água de verdade, e hoje eu estou fazendo isso, dizendo para a igreja, precisamos beber água, precisamos alimentar de água pura, e deixar, porque é crime isso, tomar essa água suja, e eu estou falando isso porque eu saí de férias, eu e todos os pastores do Brasil, ficou uns 3, 4 trabalhando só nas férias, e tem um ditado que fala que quando o gato sai, acontece, os ratos fazem a festa, né? E em janeiro, amados, o que teve de briga na internet, de coisa, discussão, e o pessoal falando que ia clarear as coisas, a coisa foi feia, sabe? Vocês sabem o que eu estou falando, a maioria já entendeu. Amados, a tecnologia deveria servir para nós edificarmos as pessoas. Você pode pregar para 1 milhão de pessoas em segundos, mas nós estamos gastando tempo criticando, brigando. Olha, eu vi uma pessoa crente, meu povo, que colocou lá, um pastor fez uma crítica, falando, não está certo, vamos parar com isso, aí colocou assim, você vai ver, eu vou orar, e você que é todo certinho, seu filho vai acabar na prisão e no mundo das drogas. Eu falei, meu Deus, que amor é esse? Chega a esse ponto, que quando você bebe coisa ruim, não tem como você exalar coisa boa, sai o cheiro do esgoto da sua boca. Meus amados, a tecnologia tem sido uma fonte de porcaria. Quer ver o que a tecnologia faz? Eu hoje no meu celular tenho um Deezer, né, de graça para mim, tem um TIM de graça, outra propaganda, eu estou hoje merchandising, né, é de graça, eu posso escutar qualquer música do mundo, de graça. Já pensou que coisa maravilhosa? Qualquer música do mundo, se eu colocar assim na pesquisa, eu quero ouvir música sobre sentar, senta, olha, tem mais de 1000 músicas para sentar, para levantar não procurei, mas para sentar tem mais de 1000, acho que o povo está cansado, Covid, né, senta e tal, é muita porcaria. Eu morei no estado do Goiás, 13 anos, e eu acompanhei a música sertaneja evoluindo, né, eu não sei se pode chamar de evolução isso, mas hoje o pessoal, eu fico vendo um cristão, gente, cantando, que 99% parece que é bom, e 1% é vagabundo, e o cara se acha feliz por isso, mal ele sabe que é 99% pecador, e 1% o Espírito Santo tentando fazer um milagre, e a gente canta, que não comprou um homem por R$50, não sei se comprou ou se alugou, não sei como é que foi, só sei que o pessoal canta. O cristão que fica bebendo disso, ouvindo essas coisas, se alimentando, amados, é água suja. Ninguém é proibido na igreja você ouvir música secular, mas gente, você tem que decidir, meu povo, vocês cometeram 2 crimes, está aí na palavra, é crime, amados, é pecado você se alimentar de água suja. Se você não consegue, peça a Deus que o Espírito Santo te dê amor pelas coisas boas espirituais. Se você não tem vontade, se você não é feliz bebendo água limpa, você precisa de uma purificação celestial, um milagre. Nós não somos um filtro que coloca tudo de ruim e sai bom. Nós somos como folhas em branco, vai colocando, vai sujando, vai ficando
marrom, vai sujando. Então a tecnologia é o primeiro alerta que eu quero fazer. Meus amados, nós vamos ter que aprender a lidar com isso aqui como família, sabe? Está chegando as eleições, então estou morrendo de medo. Uns crentes abençoando os outros, né? Ah, você vota não sei quem? Vai para o inferno junto com ele. Gente do céu. Nós somos chamados para salvar as pessoas. Não foi para amaldiçoar. Eu até combinei com a igreja aqui, alguém faltou no dia talvez, eu combinei que esse ano ninguém vai perguntar para o outro em quem vai votar. Faz o que você achar melhor, ore a Deus, procure os princípios, mas nós não vamos brigar. Isso é uma decisão que a gente tomou junto aqui. Que brigar nós vamos nos amar. Se você discordar com a opinião do irmão, ore por ele, mas não brigue. Porque vai passar outubro e vai chegar, outubro a eleição? Né? Vai chegar aí dezembro, mutirão de Natal, vamos ajudar as pessoas que nós queríamos matar um mês antes. Como é que faz? Me explica. Não tem como. Vamos arrumar cesta para o pessoal que eu quero matar, porque votou não sei quem. Não dá. Vamos ter que ajudá-las de todo jeito. Não importa o que o futuro nos espera aqui. O nosso rei já foi eleito, ele venceu na cruz e reina para todo sempre. Amém? Agora, a gente quer o melhor, tal, mas cada um tem sua forma de pensar e eu não vou entrar nesse mérito agora. Só sei que a gente vai usar o celular para abençoar. E amados, coloca um filtro ali. Quando as crianças são muito pequenininhas, a gente coloca lá um family não sei o que, do Google lá, que quando a criança entra no lugar errado já trava e o pai recebe uma mensagem. E olha o histórico. Eu lembro, minha filha muito pequenininha, ela tinha uma dificuldade, mas chegou um tempo, quem estava junto sentado, assistindo um negócio no celular, ela falou, papai, o que você está vendo aí? Eu falei assim, não, isso aqui é porcaria. Ela estava já melhor do que eu já. Tem que ensinar desde pequeno. Se você não teve esse ensino, saber filtrar o que presta, o que não presta, pede ajuda a Deus, pede ajuda a um amigo espiritual, pede aos pais, pede a um líder, mas não fica tomando esgoto, sabe? Tecnologia. Segunda coisa que nós temos que cuidar, a cultura, sabe? Limpa é Bíblia, Espírito e profecia. Sujo, tecnologia e a cultura que nós vivemos. Eu vou explicar para vocês o que é cultura. Nós vivemos num país, amados, que está longe de ser um país cristão. Certo ou errado? É doidão demais o nosso país. O pessoal vai para o carnaval, pegar geral, depois de 50 dias não pode comer peixe, vai para um culto, é muito louco o negócio. É muito louco, eu não sei como é que é, porque não dá para explicar. O carnaval, amados, é uma festa cristã no Brasil. Depois o cara pede perdão. Eu não sei como funciona bem assim, mas não está certo. E a gente quer fazer o nosso carnaval, a gente faz o quê? O rejate, amém? Nós vamos ter reunião amanhã sobre o rejate, fazer uma coisa mais interna, porque não vai poder acampar, está tudo meio que... O carnaval foi cancelado, né? Só que mesmo cancelado o carnaval, o espírito do carnaval está entre nós. A cultura dos países é assim, é menos roupa e mais à vontade que possível. A gente não pode entrar nessa onda, amados, não pode. Trazer o carnaval para a igreja e começar a sambar na igreja também. Isso aí é fonte de água rota. Nós tivemos um lançamento, aí já foi até tirado da internet, eu vou comentar porque eu vi tanta coisa sendo dita. Meus amados, não tem como, é bíblico, se você conseguir explicar isso, de uma fonte suja sai água limpa. Não tem como. Então nunca ache que se você pegar uma música, ou uma poesia, qualquer coisa de fora, que tem o nome de Deus, você pode purificar. Sabe quando você pega uma carne de porco, coloca dentro do pão e ora, Senhor, transforma esse porco em glúten, amém, e come, não vai ficar limpo nunca. Não tem como. É impossível. Você pode até comer, ninguém vai proibir você de comer. Ninguém vai ficar assim, nossa, tem para alguém falar, mas você é livre. É livre para cometer os dois crimes: abandonar o Senhor e o crime de beber água suja. E quanto mais água suja você bebe, menos você quer água limpa. A água limpa vai ficando cada vez mais estranha para você, sabe? Vai virando um negócio estranho. E a nossa cultura do nosso país é muito pesada. É cultura de cancelamento. Não podemos entrar nessa cultura. É cultura de nudez. Não podemos, amados, pode chegar a 60 graus. Nós vamos continuar cobrindo nosso corpo. Porque ele é o templo do Espírito Santo. Cultura de se oferecer. Agora, eu estava vendo um vídeo aí, para mim, o crush era a pessoa que você está olhando e gostando. Agora não é alguém que você está pegando sem compromisso. Quando era jovem, ficar era dar um beijinho, já era proibido. Agora ficar é levar para casa. A cultura vai se aprofundando e o lixo vai ficando cada vez mais lixo, amados.
O lixo não vai ficar mais limpo. Põe um lixo no canto da sua casa, espera uma semana para ver se ele ficou mais cheiroso. Vai ficando pior, pior, e o nosso mundo está piorando. E ó, escuta bem, frase do pastor Ayrton Killer: no mundo cada vez pior, será necessário cada vez homens e mulheres melhores. Precisamos de gente que bebe água. O mundo está clamando por cristãos que bebem água limpa, em vez de entrar em discussão se você pode chegar até aquela linha, se aquele limite, se aquela água suja ainda é potável, se aquele esgoto dá para consumir, pelo menos com uma água saborizada. Foge disso, amados, e corre para a palavra de Deus, que é o lugar seguro para a igreja, amém? Isso é muito sério, muito sério. E a prova de que nós estamos bem parecidos com a igreja de Israel, é que a nossa igreja tem tudo nas mãos, tem ou não tem? O que falta para a nossa igreja? Me fala. Olha, amados, eu vejo isso aqui, ó. Esse material aqui é fantástico, isso aqui, esses 10 de duração, cada vez que eu leio, eu guardo todos lá, tudo sublinhado, é fantástico. Espírito Profecia, a Morte de Cristo aqui, ó, temos Bíblia, essa Bíblia é produzida pela Sá Feliz e Casa Publicadora, tem material, temos hino, temos tudo, amados, mas não temos mais o fogo no altar. Andamos no meio da multidão e não somos como em Antioquia, reconhecidos pelo poder de Deus. Pedi para alguém fazer um fundo para a gente poder agora meditar. Eu vou falar bem sério com a igreja aqui agora. Eu estou falando, amados, não é para acusar a igreja. Estou falando como criminoso, eu estou aqui como criminoso. Tipo no ar, quando alguém puxa o microfone e fala assim: olha, eu sou um adicto, eu sou um pecador, eu estou longe do Senhor, eu preciso voltar. Amados, eu confesso que preciso beber mais água limpa. Vira e mexe, essa tecnologia vai ali me pegando. A televisão está lá em casa também. Tem gente que liga domingo de manhã, vai desligar quando acaba o culto à noite. Mas não assistiu nenhum culto, só porcaria. Sabe, amados, nós temos muitos pecados escondidos, muito pecado acariciado, muita vida dupla. É um cristão na semana, no sábado, e na semana é à vontade. A cultura, por exemplo, das joias, né? Estamos aderindo. Você vai encontrar de semana um monte de crente usando joias aí, mas poucos de joelhos. Eu tenho vários cultos, eu estou com 5 cultos de oração, 2 presenciais e 3 ao vivo, não, 3 online e 2 ao vivo. Tem o culto aqui amanhã, 8 da manhã, 15 pessoas clamando. Hoje de manhã teve o do 7 da manhã, 7h30, lá no Nova Tatuí, 20 pessoas. Tem a sala 57, que aí tem mais gente, mas aqui da igreja também do distrito tem umas 20 pessoas, 30, 5 da manhã, terça-feira. Agora tem terça-feira à noite, o Pentecoste 31, nós temos um grupo de pessoas que está orando por 10 anos, sem parar, 10 anos, até 2031, quando o Pentecoste comemora 2000 anos, que o Senhor derrame antes, mas até lá nós vamos clamar. É no Facebook, às 9 da noite, terça-feira. Tem o grupo da quinta da madrugada, que é o Momento Sós com Cristo, das 4 da manhã até levar o filho para a escola. Mas tudo isso, amados, é porque eu preciso do Senhor, eu preciso de água potável. E aí Deus fala uma coisa para a gente, quer ver? O último verso, vamos ler hoje. Eu vou só deixar esse presente para vocês, Jeremias 4, verso 1. Tenta ler isso aqui, amados, sem derramar uma lágrima, para você ver. Deus vai, aponta o dedo e fala: filho, você me abandonou, você é um criminoso. Pensa que palavra dura. Você me deixou pelas cisternas rotas, pelas cisternas rachadas, você está longe de mim. Mas depois que ele termina de brigar, de bater, ele fala no capítulo 4, verso 1: se você voltar, ó Israel, volta para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis, e não se desviar, se jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por você abençoadas e neles se gloriarão. Amém? Deus está dizendo assim: filho, volta para mim. Eu não vim hoje aqui, amados, para discutir a discussão das férias, para tentar ter razão, se ouve, se não pode. Eu vim dizer, igreja,
volta para o Senhor. Volta para o Senhor enquanto há tempo. O Senhor está chamando o Jardim Vanderlei para voltar para os braços de amor, e Ele vai nos abençoar grandemente. Todos saberão que nós somos de Jesus, e os nossos filhos e filhas vão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará, amém? E nós seremos um só povo, morando para sempre com o Senhor. Nós ainda não estamos no Éden, por um motivo apenas: não queremos beber a água cristalina do Éden, estamos satisfeitos com as águas sujas da nossa cisterna que nós construímos. Volta para mim é a mensagem do Senhor. Quando nós voltarmos, teremos missionários de sobra, teremos ofertas de sobra, teremos conversões de sobra. Tudo o que nos falta é água pura e cristalina. Eu não sei a condição que você está na sua vida, sabe? Eu tenho muitos grupos aqui, eu tenho líderes que estão mornos, eu tenho nascidos na igreja que não sabem nada de Deus, eu tenho gente vindo que está com dúvida, eu tenho gente acomodada, tem todo tipo aqui. Eu não sei como está seu coração, mas esse convite é para todo o povo de Israel. Volta para mim. Eu quero fazer uma oração aqui hoje, eu quero derramar o meu coração para o Senhor junto com vocês, juntos, dizendo assim: Senhor, chega de água suja, nós queremos juntos nos purificar, buscarmos a santidade do Senhor, água pura, e amarmos o Senhor de todo o coração. Se você quer fazer essa oração comigo, o Genilson vai cantar. Obrigado, Gê, por trazer essa música para nós. Enquanto a gente vai cantando, fique em pé aí no seu lugar e faz aquela oração que só Deus conhece. Transforma aqueles sentimentos em palavras intraduzíveis para Deus, e derrama aí para Ele o teu desejo de ser o povo fiel, de voltar para o Senhor. E no final nós vamos orar juntos ao Senhor. Amém.